Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje nós vamos para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu na noite 2 do NXT Revenge, incluindo uma queda brutal na luta de Last Woman Standing entre Sol Ruka e Zarya. Vamos falar um pouquinho sobre o estado de saúde dela e também todas as notícias interessantes que surgiram após a WrestleMania. Então, se você quiser saber tudo o que está rolando no mundo da WWE, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Em especial, senta o dedo no like. Todo mundo fala que quando você clica no like, você força o algoritmo do YouTube a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. E é completamente de graça, cara. É só clicar aqui embaixo no dedinho assim, ó, e você já vai estar ajudando a gente a crescer, beleza? Então, senta o dedo no like, manda o algoritmo do YouTube jogar o nosso vídeo nas alturas e vamos que vamos para mais um Notícias da Luta Livre. E a gente vai começar falando do NXT Revenge. Nós tivemos muitas questões interessantes que nós vamos falar aqui sobre esse show. Nós tivemos 5 lutas durante a noite. A primeira luta foi Miles Borne defendendo com sucesso o seu campeonato norte-americano da NXT contra Dion Lennox, um dos 4 lutadores do Dark State. Uma luta de 12 minutos que eu vou dar 3 estrelas e meia. Foi uma boa vitória do Miles Borne, uma boa luta. E cabe ressaltar que no final da luta, o Saquon Sugars tentou liderar ali o Cutler James e o Osiris Griffin para atrapalhar na luta, mas quando ele tentou atrapalhar subindo no apron, o Miles Borne jogou o John Lennox em cima do Saquon, eles bateram a cabeça e aí o Miles Borne conseguiu aplicar o Born Again para 3, tá? E aí é óbvio que surgiu uma discussão entre o Saquon e o Dion, que depois, mais para frente, nos bastidores, foi revelado que o Saquon conseguiu uma nova luta por esse título para o Dark State, mas não foi para o John Lennox, foi para ele mesmo, Saquon Sugars. Então, a rivalidade entre Dion Lennox e Saquon Sugars dentro do Dark State está aumentando. Vamos ver o que vai sair aí dessa situação. Depois disso, nós tivemos Keanu Carver e Joe Hendry se enfrentando no ringue. Keanu Carver, que é, assim, o pessoal fala que é o novo Oba Femi, né? Ou a tentativa da WWE de criar um novo Oba Femi ou alguma coisa parecida. Keanu Carver aniquilou com o Joe Hendry, vencendo a luta depois de 9 minutos por decisão do árbitro, que resolveu parar a luta depois que o Joe Hendry estava desmaiado no ringue e o Keanu Carver começou a estraçalhar ele com cotoveladas. O juizão interrompeu a luta. É muito raro da gente ver uma luta interrompida pelo juiz. Então, vitória do Keanu Carver e com isso o Joe Hendry finalmente termina a sua participação na NXT. Ele que já foi confirmado como um novo lutador do main roster, dará o seu primeiro concerto no Monday Night Raw na semana que vem. Depois disso, nós tivemos a terceira luta da noite e tivemos a final do torneio Speed para eleger o novo campeão para o lugar do Elio Lefleur, que quebrou o braço logo depois de ele ganhar o título. E aí nós tivemos a vitória de Lexis King, o líder do Birthright, que ganhou o cinturão ao derrotar E.K. Prosper no ringue numa luta de 4 minutos e 32 segundos, que teve muita interferência do Birthright, incluindo um tapa na cara da Ariana Grace no E.K. Prosper, que acabou distraindo e fez com que o E.K. Prosper entrasse no ringue e sofresse o Coronation do Lexis King. Então, é uma luta que eu vou dar 2 estrelas e 75, luta de Speed, não tem como dar muito mais do que isso, mas foi uma boa vitória aí e o Lexis se torna o novo campeão Speed da NXT. Depois disso, nós tivemos a quarta luta da noite. Foi uma luta de caixão entre Tatum Paxley e Blake Monroe. E finalmente a Tatum exorcizou a Blake Monroe, ganhando dela depois de mandar um Cemetery Drive nos diamantes que a Blake Monroe trouxe para o ringue dentro de uma fronha que estava ali dentro do caixão. E por fim, né, mandando ali um chute meio que esquisito, assim, que ela dá um salto, né, e acerta o calcanhar na Blake. A Blake cai dentro do caixão, a Tatum pega o cinturão customizado norte-americano da NXT, joga dentro do caixão e fecha a porta, vencendo a luta. Uma luta de 11 minutos que eu vou dar 3 estrelas e 75. Foi um lutão.
E aqui a gente começa a se perguntar se a Blake vai subir para o main roster, porque foi uma vitória muito decisiva da Tatum Paxley, e a gente sabe que a Blake, como ex-campeã mundial da AEW, deu uma passada na NXT para poder pegar o jeito de luta da WWE. Ela mesma falou que ela queria isso, mas convenhamos, ela tem estrela para estar no main roster, então não se surpreenda se a Blake Monroe aparecer na sexta-feira no SmackDown. E por fim, a gente teve a luta tão esperada entre Sol Ruka e Zarya, uma luta de Last Woman Standing que foi brutal, até chegarem nesse ponto. Elas chegaram nessa plataforma onde fica a câmera, e aí a Sol Ruka empurrou a Zarya agarrou a mão dela, e aí ela meio que implorou para não ser jogada. A Sol Ruka teve piedade da Zarya, puxou a Zarya. As duas mesmo que trocaram um olhar ali e tal, de perdão, se abraçaram. E aí a Zarya, com a Sol Ruka de costas para a plataforma, fechou a cara e simplesmente empurrou a Sol, que caiu dessa altura de aproximadamente uns 2 metros nas mesas que estavam ali embaixo. O problema foi que quando a Sol Ruka caiu, meu irmão, ela caiu muito feio, tá? Ela caiu quebrando a primeira mesa, tinham 2 mesas, uma do lado da outra. Ela quebrou a primeira mesa, mas a segunda mesa não quebrou. Ela bateu a cabeça na segunda mesa e a mesa não quebrou. Então, quando ela caiu, assim, ela bateu com a nuca nessa mesa aí. Cara, foi muito feio. Na hora, eu fiquei com medo. Claramente, a plateia morreu na hora, assim. Todo mundo na plateia ficou com medo, os comentaristas ficaram com medo. Foi uma queda absurdamente feia. Obviamente, depois disso, ela não levantou, né, na contagem de 10 e a Zarya venceu, né, essa Last Woman Standing. Uma luta de 16 minutos, foi o main event da noite, 4 estrelas e 25. Foi uma luta sensacional. Depois da luta, quando as câmeras fecharam, os médicos imediatamente foram checar a Sol. A Zarya, em vez de ir direto para os bastidores, ela passou pelo lado para Sol, ali pelo lado da Sol, meio que para dar uma olhada para ver se ela estava bem, mas ela não quebrou a personagem, simplesmente passou reto. E a Sol Ruka, ela foi atendida com um aparente corte na cabeça. Porém, na saída, ela falou para todo mundo que ela estava bem. Então, vamos ver se a Sol vai entrar aí no protocolo de concussão. Mas foi uma queda muito, muito feia. E graças a Deus que a Sol Ruka está bem. Agora vamos falar de algumas notícias que surgiram nos últimos dias referentes à WrestleMania e ao pós-WrestleMania. A primeira delas é a audiência naquelas 2 horas iniciais que passaram no domingo. No sábado e no domingo, né? A primeira hora no sábado passou na ESPN 2 e a primeira hora no domingo passou na ESPN, que é o carro-chefe da companhia. Bom, segundo a Front Office Sports, que é uma parceira da WWE, a audiência da primeira hora no sábado da WrestleMania 42 foi de 1,62 milhões de pessoas na ESPN 2. Essa hora teve a luta do Drew McIntyre com Jacob Fatu, numa luta não sancionada, e LA Knight e Usos contra Logan Paul, Austin Theory e Ice Speed numa luta de trios. Já no domingo, a audiência foi de 1,82 milhões de pessoas no canal da ESPN, com Brock Lesnar versus Obafemi, com a aposentadoria do Lesnar e a luta de escadas pelo campeonato intercontinental. O canal também informou que a hora do countdown que foi mostrado nos 2 canais teve 676 mil views na ESPN 2 e 750 mil views na ESPN. Essa exibição na ESPN teve competição de jogos de playoffs da NBA e da NHL, então teve uma concorrência ferrenha aí. Não foi dada nenhuma informação sobre a audiência da ESPN Unlimited, porém, eles disseram, né, aí a WWE disse que a audiência do sábado da WrestleMania foi a maior audiência do ano na ESPN 2. Enquanto que a audiência do domingo foi a maior audiência do fim de semana da ESPN. Por que essa diferença? Porque a ESPN transmite os jogos de futebol americano às segundas-feiras no canal principal na ESPN. Esses jogos alcançam dezenas de milhões de pessoas. Então, seria impossível a WWE quebrar esse recorde, mas quebrar o recorde ser ali do fim de semana
foi bem legal. Então, com essa concorrência, valeu a pena essa experiência. Mas é importante salientar que esses números eles não incluem os números internacionais da Netflix, né? E se a gente lembrar que a Netflix, o Monday Night Raw, contando Estados Unidos e global, gira entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas, a gente vê que a audiência da WWE está meio que topada, né? Eles não estão conseguindo alcançar um público novo, e isso é um pouco preocupante para o médio e longo prazo da companhia, né? Enfim, é importante a gente também destacar que esse contrato da ESPN e da WWE é o primeiro de 5 anos. Então, essa praga desses comerciais nos PLEs da WWE podem continuar pelos próximos 4 anos e meio se nada mudar, né? Se não houver nenhuma alteração nesse contrato ou nenhum ajuste desses intervalos comerciais, a gente pode ter um problema seríssimo nas nossas mãos de lutas encurtadas em especiais por causa desses benditos comerciais acontecendo durante o show. Vamos falar mais um pouquinho de WrestleMania, porque foi revelado com documentos públicos revelados pelo camarada da Post Wrestling, Brandon Thurston, o valor que a Las Vegas pagou para a WWE para que a WrestleMania acontecesse lá. Sim, as cidades pagam para a WWE para poder levar a WrestleMania para lá. E segundo esses documentos, a WWE pagou, ou melhor, recebeu 6 milhões de dólares do Las Vegas Convention and Visitors Authority, que foi um aumento de 5 milhões de dólares em relação ao ano passado, para levar a WrestleMania 42 para Vegas de novo, né, para mandar a WrestleMania 41. A WWE recebeu 5 milhões de dólares. E aí estava envolvido nesse contrato a disponibilização do estádio para realizar a WrestleMania e também 300 mil pés quadrados de espaço de convenção, né, em centros de convenções para a WWE montar o WWE World e a sua loja física. Tá? Esse valor, além disso, teve 4,3 milhões de créditos em impostos do governador de Nevada, o que significa que a WWE, no final das contas, arrecadou um total de 10,3 milhões de dólares, levando a WrestleMania de volta para Las Vegas. Então, vocês já sabem, né? 10,3 milhões de dólares, dá uns 50 milhões de reais. Se alguém bater na porta aí ou conhecer o nosso digníssimo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que adora trazer uns eventos internacionais para cá, fala para ele que qualquer 50 milhões de reais os caras conseguem trazer a WrestleMania aqui pro Brasil. Ah, meu Deus, nunca que isso vai acontecer. Mas enfim, isso aí é claro que a WWE, quando leva a WrestleMania para uma cidade, vai considerar também a possibilidade de venda de ingressos, pessoas vindo para centro de convenções, etc, etc. Então, assim, não é assim, qualquer cidade que vier com 50 milhões de reais vai levar a WrestleMania, né? Pelo menos eu acho que não, né? Não sei. Enfim, seguindo em frente, vamos falar de Bianca Belair, né? Porque a gente ficou sabendo agora de quantos meses a Bianca Belair está grávida, né? O Montesfort, que é o maridão e paizão, fez uma postagem no Instagram em que ele falou sobre os seus projetos durante o tempo que ele ficou fora da WWE. Lembrando que ele e o parceiro dele, Angelo Dawkins, com os Street Profits, voltaram no último Monday Night Raw a lutar. E aí ele disse o seguinte: olha, durante esse período eu ganhei um pouco de peso, fiz um bebê, mantive o segredo por 6 meses, treinei 8 semanas, perdi o peso, terminei um álbum, né, um CD, né, completei 8 milhões de honeydews, retornei ao Monday Night Raw After Mania, o rei está de volta. Ou seja, no meio dessa postagem toda ele revelou que Bianca Belair está grávida de 6 meses. E aí, meu amigo, eu tenho que tirar o meu chapéu. A Ariane, quando viu a Bianca Belair grávida durante a WrestleMania, ela falou, olha, ela tá grávida de uns 5 ou 6 meses. Pá! Acertou na mosca. Agora vamos falar de Nikki Bella, tá? Nikki Bella que ela utilizou a plataforma do seu podcast para tirar qualquer tipo de responsabilização que as pessoas estavam levando a Nia Jax
por ter supostamente causado a sua contusão no tornozelo, né? Se a gente se lembrar lá da luta, a Nia Jax, ela foi fazer um ataque nas duplas que iam lutar no campeonato, ela joga a Brie Bella com força para fora do ringue, depois ela joga a Nikki Bella com cuidado. E durante o dia lá na nossa live eu falei, olha, não foi a Nia Jax, porque ela colocou, praticamente ela conduziu a Nikki Bella para fora do ringue. E aí a Nikki, ela veio a público no seu podcast com a irmã Brie, e ela disse com todas as letras que ela já estava lesionada quando a Nia Jax entrou para fazer o ataque pós-luta. E a gente já tinha relatado isso em um outro vídeo anterior, de que na verdade foi a Charlotte Flair que pisou assim, sem querer no pé da Nikki Bella e causou a torção, né, o high ankle sprain. E aí ela diz que quando a Nia Jax veio para atacar, e aí foi jogar as irmãs Bella para fora do ringue, ela já sabia que ela estava mal, que ela não conseguia colocar o tornozelo no chão e que ela estava com muita dor. Quando a Nia Jax veio para cima dela, ela falou, olha, por favor, meu pé tá doendo muito. E aí a Nia perguntou, peraí, o quê? E aí ela falou que eu não posso ser jogada para fora do ringue, porque eu vou precisar simplesmente rolar para fora. E aí é quando a Nia Jax, ela pega a Nick, conduz ela e bota ela no apron. E aí a Nikki Bella rola. Tá? Então ela fez isso para poder isentar, né? A Nia já tem um passado aí muito complicado de lesão de outras lutadoras e tudo mais. Então a Nikki, ela quis deixar claro que neste caso específico a Nia Jax não teve nenhuma responsabilidade sobre a contusão que ela teve. Lembrando que a Nikki não teve condições de lutar na WrestleMania e a Paige veio para o lugar dela. Agora, uma outra lutadora que resolveu usar a plataforma para falar de seu descontentamento foi a Jade Cargill. E a Jade Cargill, ela dando uma entrevista para o Takedown da Sports Illustrated, ela reclamou do seu reinado como campeã da WWE. Ela disse que se mostrou frustração com o booking como campeã, que ela queria ter lutado mais durante esse período e ter tido lutas competitivas. Porém, ela não teve essa oportunidade. Ela falou que o seu recente reinado como campeã da WWE foi um treino para o futuro e disse que quando ela for campeã de novo, vai ser um reinado completamente diferente do reinado prévio. Aqui, eu devo, primeira coisa, elogiar a Jade por querer ter um reinado mais competitivo. Eu acho que ter uma lutadora que chega e diz, eu quero lutar mais, eu quero defender meu título com lutas competitivas, não quero squashes, isso é sempre bom, tá? Se a gente comparar com outros lutadores no passado, Hulk Hogan, a gente tem situações em que às vezes o lutador ele só quer chegar lá, fazer um squash de 5 minutos, pegar o contra-cheque e ir embora. Tá? A Jade Cargill demonstrou que ela não queria isso, pelo menos na frente das câmeras. Tá? Mas é importante a gente ver isso, é uma confiança legal, que mostra que ela entende que ela tem potencial e que ela queria mostrar esse potencial do ringue. Eu só tenho um pouco de preocupação de ela falar do booking na frente das câmeras, né? Falar sobre como a WWE escalou ela, porque isso pode soar mal para as pessoas no backstage que estavam trabalhando ela de uma outra forma, né? Então, assim, eu entendo a frustração dela, eu entendo os comentários dela, eu entendo e gosto dessa coisa dela dizer que ela quer ter lutas mais competitivas, porém, falar isso na frente das câmeras, isso pode irritar as pessoas lá em cima, que muitas vezes são pessoas orgulhosas que não admitem ser contrariadas. Então, vamos aguardar para ver se a Jade vai ter outras oportunidades na frente, se ela vai recuperar esse título em breve, mas assim, potencial a gente sempre viu. É apenas a gente não estava vendo o ringue conjugar com o potencial. Na luta, na WrestleMania a gente viu esse potencial. Vamos ver agora como é que a WWE vai trabalhar isso daqui para frente. Se a Jade vai se manter no main event, se ela vai cair para o midcard, como é que a WWE vai fazer com essa situação. Lembrando que a Jade Cargill perdeu o título para a Rhea Ripley na WrestleMania. Agora vamos falar de CM Punk. E, rapaz, teve treta com o homem, hein? Teve treta com o homem. Na WrestleMania ele se envolveu num incidente no hotel em que ele estava, no MGM Grand,
lá em Las Vegas, aonde ele deu um safanão no telefone de um fã que estava próximo dele. Na verdade, a TMZ postou um vídeo em que a gente pode ver esse fã filmando a Bayley e a AJ Lee, que estavam se abraçando na saída do hotel, dando tchau para cada uma, enquanto cada uma ia pro seu canto, né? Eu não sei, não tenho certeza de onde a Bayley mora, mas o Punk e a AJ Lee moram em Chicago, né? Então, certamente, a Bayley não mora em Chicago, elas foram cada uma para um canto e estavam dando seu tchau. E aí esse fã chegou perto e começou a filmar. O CM Punk chegou, deu um safanão no telefone e ameaçou ele. O fã começou a pedir desculpas, implorar desculpas, tudo mais. E aí o CM Punk falou: "Não, você não tá querendo pedir desculpas a Vera, tal, não sei o quê". E simplesmente ficou por isso mesmo, né? Chegaram os seguranças assim para separar os dois e tudo mais. Depois disso, o cara que teve o celular postou o vídeo, tá? Como se ele tivesse na razão. E no vídeo dá pra ver claramente que ele chegou muito perto da Bayley e da AJ Lee, né, ao ponto de ele conseguir captar no áudio a Bayley pedindo pra ele se afastar, né? Porque ele estava muito próximo. E foi nesse momento que o CM Punk se colocou na frente e deu um safanão no celular, tá? E aí, o mais bizarro é que o fã, dando uma entrevista ao TMZ Sports, disse que ele não vai processar o Punk, que ele só quer um pedido de desculpas, um aperto de mão. Ah, meu amigo, cara, olha só, as pessoas, os fãs da WWE não conseguem entender que, cara, os lutadores, eles por serem pessoas famosas, eles estão numa situação de fragilidade. E, cara, tem muito maluco por aí. Então você não pode dar bobeira de deixar uma pessoa estranha chegar perto de uma pessoa pública, porque o cara pode estar mal intencionado e a gente já viu muitas situações no passado de pessoas mais intencionadas. Já teve até caso de stalker invadindo casa de lutador de WWE, que a gente sabe aí recentemente. Então, cara, uma situação dessa, tem mais é que dar um safanão no celular mesmo e afastar. Tá? Se o cara chegar muito perto da pessoa, né? Se chega assim, uma questão de. Parece que assim, no vídeo foi uma questão de, assim, de 1 metro de distância. Pelo amor de Deus, tu invadiu o espaço pessoal. Então você não pode fazer isso. A não ser que você seja autorizado. Você pede permissão, de repente, para tirar uma foto, pegar um autógrafo, alguma coisa assim, e o lutador permite. Agora, se não é esse o caso, você não tem o direito de fazer isso. Nem com a pessoa que é lutador, nem com qualquer tipo de pessoa pública. Porque a gente sabe do risco de segurança que existe, tá? Então, é óbvio que o Punk não respondeu nada e não tem nada que responder. Quem tem que pedir desculpas é o cara que enfiou o celular na cara da Bayley e da AJ Lee. Agora vamos falar do nosso queridíssimo Cody Rhodes, campeão da WWE. Já saiu informação na gringa depois da WrestleMania que o resultado de Cody Rhodes e Randy Orton foi mudado perto do show, tá? Que parece que disseram que Randy Orton estava previsto para ganhar esse campeonato até a quinta-feira antes do show e que o resultado foi trocado no dia seguinte, provavelmente quando o Randy passou por uma avaliação médica. Quem viu a luta viu que o Randy estava em sofrimento, tá? Teve inclusive um momento que ele deveria ter girado para começar a socar no ringue para fazer o RKO. Ele não gira, claramente em dor por conta de problemas na coluna, tá? Mas o Randy Orton perdeu a luta, deu um punch na cara do Cody e deixou o olho dele inchado e com uma suposta contusão no osso orbital. E aí, quando saiu as imagens no domingo, as pessoas falaram: nossa, esse negócio tá feio, tá esquisito. Quando ele veio pro Monday Night Raw na segunda-feira, o Cody fez uma promo muito esquisita com o Punk, dando a entender que o Punk poderia ganhar uma oportunidade pelo título caída do céu. E aí, meu amigo, eu que já conheço os padrões da WWE, já comecei a imaginar coisas do tipo: o Cody vai ter que dropar o título por conta dessa contusão. De repente fraturou o osso orbital e ele não poderá lutar por um tempo. E a WWE vai tirar o título dele. Essa seria a forma perfeita de fazer o Cody perder o título e eles botarem esse campeonato na mão de uma outra pessoa.
e dar uma resetada na persona do Corey, que está muito desgastada depois da WrestleMania, mesmo com as notícias saindo de que o título foi mantido pelo Corey porque o Randy estava sem condições físicas para poder, de repente, carregar esse cinturão. Agora, a Body Slam pegou essa história, foi investigar e eles reportaram que o Corey não é esperado que ele venha a dropar o título neste momento. E que a WWE está monitorando a saúde do Corey nos dias que levam ao SmackDown. Gente, é assim, ao mesmo tempo que eu vejo a Body Slam falando que o Corey não vai dropar o título, o fato de eles falarem neste momento e a WWE tá monitorando a saúde do Corey antes da WrestleMania me faz perceber que a pancada na cabeça dele foi mais séria do que eu imaginado. Assim, ou eles estão vendendo uma kayfabe maravilhosa aqui, aproveitando da contusão que o Cody Rhodes tem para ameaçar a ideia de que ele pode dropar o título e o CM Punk de repente do nada conquistar uma oportunidade por ganhar esse campeonato, ou a gente pode estar aí diante de um cenário em que podemos ter uma imediata troca de campeão da WWE. Eles disseram, Cody Rhodes não é esperado para deixar o título do campeonato da WWE neste momento, mas que a WWE irá monitorar a saúde do Cody nos dias que levam ao SmackDown. Ou seja, meus amigos, vocês vão ter que assistir o SmackDown comigo. Live a partir de 8h30 da noite, nessa sexta-feira. O primeiro SmackDown depois da WrestleMania. Vai ter gente subindo da NXT. Aposto em Jacy Jane, Blake Monroe e possivelmente Hank Tank, talvez Rick Saints. Rick Saints é um pouco mais difícil, tá? Vamos ver, porque o Rick Saints está metido agora numa feud com Shiloh Hill, então a gente não sabe exatamente se ele sobe ou não. Mas tem uma galera aí que pode subir. Podemos ter alguns retornos nesse show. A gente teve os Street Profits voltando no Monday Night Raw. E a gente pode ter um desenvolvimento sobre essa história desse campeonato aí. E dessa situação aí que o Corey chegou e falou pro Punk para ele marcar a data para uma luta aí, oportunidades caindo do céu, tal. Tá um negócio esquisito. Então o SmackDown vai ser vital para a gente ver aí nesta sexta-feira. E para terminar o nosso vídeo de notícias, uma outra parada que apareceu durante o fim de semana, que basicamente joga assim uma luz completamente diferente no cenário do booking da WWE que a gente está vendo. No Reddit, uma pessoa postou um áudio do Mark Shapiro, que é presidente da TKO, que dando uma palestra na Universidade de Alabama, disse que a TKO tem controle total sobre o criativo da WWE. Ou seja, o Triple H não manda em nada. Na verdade, não manda em nada. Na verdade, o Triple H seria responsável pela estruturação dos shows semanais e pelo booking do mid-card e do lower card. Mas o booking do main event, dos caras que estão no topo, seria a TKO que seria responsável. Lembrando que no Board of Directors da TKO, nós temos ninguém mais, ninguém menos do que Dwayne The Rock Johnson. Ou seja, toda aquela situação que a gente estava ouvindo no último ano de uma rivalidade nos bastidores entre o The Rock e o Triple H pode ser verdade este tempo todo, porque na verdade o Triple H não teria a influência total sobre o topo da cadeia da WWE. Tá? Então essa é uma notícia importante. A gente não sabe se esse Mark Shapiro também não estava falando de garganta aí nessa palestra na Universidade de Alabama, mas isso denota um cenário em que a gente percebe, muita gente percebeu que o Triple H, na verdade, é o bode expiatório na situação toda. Ele é o cara que está se colocando lá na frente, tomando todo o hit pelo criativo, mas, na verdade, a entidade responsável por todo o desastre criativo que a gente tem visto no topo da WWE é responsabilidade, na verdade, da TKO e não do Triple H. Então, com essa informação saindo,
O que a gente tem que ver é se a reação do público, que lá na WrestleMania, no pós-show da Noite 2, mandou a TKO se ferrar na frente do Roman Reigns, que estava dando a sua entrevista ali no final do show, no final do pós-show, se isso vai fazer a TKO parar de se meter no criativo e mexer algumas coisas no show, ou se a gente vai continuar tendo mais do mesmo, tá? A verdade é que enquanto a TKO não perceber que eles estão fazendo besteira, eles vão continuar fazendo o que eles estão fazendo, e aí, meu amigo, a gente pode estar caminhando para um cenário bem complicado para o futuro da WWE, beleza? Bom, esse foi o nosso vídeo de notícias da luta livre desta quinta-feira. Eu espero que você tenha curtido o nosso vídeo. Não deixe de fazer os seus comentários aqui embaixo e diga pra gente, será que a WWE está indo para o caminho da escuridão? Será que a gente vai ver a AEW surgindo aí como uma nova entidade que vai botar a WWE de joelhos como a WCW fez no passado? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, com todo respeito, por favor. A gente sabe da briga entre WWE e AEW que tem tido por aí. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, e em especial assista os nossos vídeos do começo ao fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, eu agradeço a sua audiência, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.